Shalom, a Páscoa é tão importante nas Escrituras que você sabia que existe uma segunda chance para celebrar a Páscoa. A Pessach, né? É esse início, no início do ano, o início da liberdade, de certa forma o início da vida, né? De uma vida com Yahweh, com o Criador. Né? Então, a Páscoa ela é muito importante que nós entendamos, porque nas Escrituras existe um ciclo, o que era ou foi, é e voltará a ser. É como ensaios cíclicos, porque um dia marcou a saída de um povo da escravidão ao Egito, tipo da escravidão ao pecado, quando nós ainda não conhecemos o nosso Salvador, o Messias, né? E somos escravos de tantas coisas que nós não conseguimos dominar e estas coisas nos dominam, quer sejam desejos e inconvenientes, quer sejam ritmos de vida que não conseguem parar, workaholics, coisas do gênero, né? Então, essa escravidão, o início da vida é marcada por esse momento, mas a nossa redenção futura e final, a redenção futura e final do povo escolhido, ela é narrada como um segundo êxodo, em asas de águia, tal qual é narrada o primeiro êxodo também, onde Moisés conduziu e Yahweh levou o povo em asas de águia, andando a pé seco pelo Mar Vermelho. A Pessach, ela é tão importante que há uma segunda oportunidade de celebrá-la. É o único encontro solene em que você tem isso, e com certeza isso é profético, fala para as nossas vidas hoje, e que nós precisamos entender. Então, nós vamos ter alguns ensinos. Um desses nós vamos dedicar somente a Pessach Sheni, que é a segunda Páscoa, né? Aqueles que estavam impuros para celebrar a primeira Páscoa, por terem tocado corpo morto, e é interessante que se diz que eram os ossos de José. Alguns homens carregaram os ossos de José na saída do Egito. José, ele fez prometerem que não deixariam os ossos dele no Egito quando finalmente saíssem, porque isso já estava profetizado, né? E alguns homens levaram os ossos de José e por isso se tornaram impuros para comer e celebrar essa primeira Páscoa. E eles clamaram a Moisés que houvesse uma oportunidade para eles celebrarem a Páscoa. E Moisés consultou ao nosso Pai, ao Criador, e ele permitiu que no 14º dia do segundo mês, esses que não puderam celebrar a primeira Páscoa, que eles pudessem celebrar. Era apenas um dia, né? Mas, e não era a semana inteira de pães asmos, mas é uma segunda oportunidade. O nosso Pai é maravilhoso. E uma coisa que eu também queria mostrar para vocês como um desenho, ainda nessa introdução, né? Na saída do Egito, quando eles precisam botar o sangue do cordeiro sobre o umbral das portas, né? Forma-se como se fosse um portal com sangue, né? Eles precisavam, enquanto o anjo da morte ele estava visitando a casa, né, daqueles que não tinham sangue, né? Essa praga estava assolando, ali eles estavam resguardados, como que dentro de um útero materno, prontos para nascer após passada essa turbulência, né? Então aquela saída por essa porta ensanguentada, ela é uma imagem, um desenho
desse novo nascimento, né? Então, tudo que a gente vê usado como metáfora, como simbólico no Novo Testamento, que é a Brit Hadashah, mais propriamente deveria ser chamada de a Nova Aliança, né? Porque o Novo Testamento narra como que o Ruach, a Ruach, na verdade, o Espírito de Deus, ele sela o que já estava prometido desde o Antigo Testamento, nos profetas, a nova aliança, né, a circuncisão do coração, Jeremias 31 a 34, Ezequiel 36, 26. Então, a circuncisão, Deuteronômio, também tem a circuncisão do coração. Então, isso tudo é parte das Escrituras. As Escrituras, elas são um só corpo. Não existe aquilo que foi e não serve mais e aquilo que era o novo e surgiu para substituir. Isso não existe, isso não é bíblico. Isso é fruto de um engano advindo de doutrinas de homens, doutrinas religiosas, tradições religiosas que buscam anular a palavra de Deus. Da mesma forma como os judeus da época de Yeshua, eles tinham as tradições deles que vieram desde a Babilônia, sendo acrescidas e acrescentadas, da mesma forma, né, os cristãos hoje, eles têm as suas doutrinas e tradições humanas, religiosas, dogmas, que buscam anular a palavra perfeita e eterna do Criador, né? E isso é que cada um que esteja sinceramente em engano, mas que também deseje alcançar a verdade, o nosso Pai, Ele está provendo e Ele tem provido para todos quantos desejem alcançar a verdade e não errar o caminho estreito. Então, Ele está chamando um povo a voltar às Escrituras, a examinar, a ver, verificar pelas leis que Ele colocou, leis textuais. Toda a verdade se estabelece por boca de 2 ou mais testemunhas. Tudo que está ali selado, que Yeshua chamou da lei do pai dele, né? Quando ele é confrontado por fariseus, ele diz: o que está escrito na vossa lei? E ele cita um salmo. Então, o nosso mestre Yeshua, ele considerava toda a escritura que ele tinha na época, que era apenas o que nós chamamos de Antigo Testamento, como a lei do pai dele, as palavras do pai dele. Então, nós precisamos ser bem ciosos desta lei, destas palavras. Foram elas que Yeshua ensinou e são a elas que nós temos que atentar e dar atenção. O sistema religioso cristão hoje, ele é grandemente advindo da reforma protestante, que é, por sua vez, proveniente do catolicismo antissemita, que paganizou por dentro o cristianismo, transformando templos pagãos, simplesmente mudando nomes em templos cristãos. Então, onde haviam deuses pagãos, passaram a haver os santos católicos. E o antissemitismo, eles foram por concílios proibindo o congregar no Shabá, proibindo a Páscoa no 14º dia e estabelecendo a Páscoa a partir do Carnaval, da quarta-feira de cinzas, uma data pagã. O nosso Pai, ele diz muitas vezes para nós não imitarmos os pagãos. Ele não aceita que nós o adoremos, que nós prestemos culto a Ele, fora daquilo que está na palavra dele. Então, meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve aqui, se você sinceramente deseja conhecer e adorar ao nosso Pai Celeste, o Rei dos Reis, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, se você quer adorar esse Deus, você precisa, com todas as tuas forças,
conhecer a palavra dele, porque ele não se fiou em homem algum. Ele deixou a palavra dele estabelecida, que é um corpo só, que apesar de ter sido, ele usou homens para estabelecer esse corpo. Quem estuda vê, tem árvore da vida no início, tem árvore da vida no final. Tudo é sombra do Messias, do Salvador que viria. Yeshua fala isso, ensina isso. Examinai as Escrituras, são elas que de mim testificam. Errais, se não conhecendo Moisés, pois Moisés escreveu a meu respeito. Isso tudo está escrito porque Yeshua ensinou isso. Então, se você com sinceridade, você realmente deseja conhecer e adorar, ser livre, você precisa se debruçar sobre as Escrituras, né? Não dê ouvido ao que ser humano fala de si mesmo. E aqui, eu com muito temor e tremor, eu digo, eu não quero falar nada de mim mesmo, porque eu não tenho nada de mim mesmo para oferecer. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é para revelar aqueles que são filhos, família, aqueles que são amigos. Tudo que está por vir, todo o nosso propósito, são caminhos de vida e bênção. Mas a armadilha é que os nossos olhos, nossos sentidos, eles nos enganam quando nós permitimos que eles governem. Eles nos levam por um caminho de morte, que é um caminho muito largo, que parece bom. Aquilo que parece bom aos nossos olhos é o caminho mais confortável, que não tem inconveniente, não tem inconveniente de Shabá, não tem inconveniente de você rejeitar certas coisas que o nosso Pai diz que não são alimento, que nos fazem mal. Não tem inconveniente de você ter que se disciplinar com os lábios, não tem inconveniente nenhum. Não tem inconveniente de você não colocar os olhos sobre determinadas coisas que são impróprias, porque eles maculam e sujam a nossa alma, né? Isso tudo, a instrução do nosso Pai, para quê? Para preservação, para que nós tenhamos uma vida saudável, física, mental, espiritualmente. E é uma escolha que Ele convida o tempo todo. E Ele hoje te convida, você que está aí me assistindo, te convida a essa vida plena, essa vida de caminhos de bênção e vida. Porque quando Ele diz, olha, existem dois caminhos, um de vida e um de morte, um de bênção e um de maldição, Ele diz, escolhe, pois, a vida para que vivais. Ele não quer que nós erremos. Então, meu querido, vamos aqui à Páscoa, né? Essa Páscoa que nós precisamos entender. A Páscoa, ela é um memorial e ela é também a história, né? Ela é histórica. Ela nos fala de um evento que aconteceu, né, na história, na formação de um povo. Veja, o Criador, ele fez um ser humano, um casal, né? Aí depois ele, através de uma família, ele mantém uma semente pura, uma semente tal qual ele criou. Ele então chama em Abraão uma família estendida, né? Porque ele diz, Abraão, a partir da tua família, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E aí depois ele forma e chama uma nação, que é Israel, os descendentes de Jacó, Israel, né? Que são essa nação, que são esse povo, né? Que somos nós, as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E que Yeshua veio buscar e chamar. Então, na história da Páscoa bíblica, narrada ali em Êxodo 12, nós temos uma história da redenção dos primogênitos, né? A Páscoa bíblica
fala dessa redenção dos primogênitos. E quando eu falo para você que nesse sangue no umbral da porta, daqueles que são preservados, que eram mandados que eles permanecessem dentro das casas, até que passasse o último juízo, né, que feriu os primogênitos, o sair da casa e passar a andar em liberdade é o nascimento do primogênito de Deus. Então, é o cumprimento de uma profecia que diz: Israel, o meu primogênito, o povo, né? O povo que Deus separou para si, né? Então, é esse desenho profético maravilhoso, né? Essa saída, né? Através dessa porta ensanguentada, como um útero, quando nós nascemos, né? Que vem sangue e água, né? Então, Êxodo 12, vamos ver um pouquinho dessa narrativa da história, de como que o Criador ele dá instrução para a celebração dessa Moedim, dessa festa solene, que é memorial porque ela é profética também, né? Porque ela comunica coisas que o Criador quer que aqueles que são dele saibam, por muitas razões, a principal delas porque o povo conhece o seu Deus, aqueles que são amigos conhecem o que vai acontecer, sabem de tudo, e é por isso que o Criador nos chama a ser filhos, recebendo-o, aceitando-o, e a conhecer aquilo que ele já tem estabelecido. Ele não escolhe as pessoas, ele predestinou um povo, da mesma forma que ele predestinou uma arca a passar, flutuar pelo dilúvio incólume. Ele predestinou a noiva dele e todo um povo que estará com ele. Mas a escolha se seremos povo ou não é de cada um de nós, porque isso é um convite, não é uma imposição. Da mesma forma que Noé, ele pregou por mais de 100 anos, chamando as pessoas ao arrependimento, e as pessoas não o ouviram e não quiseram entrar na arca. E é a mesma coisa hoje, nada mudou. O Criador continua convidando, continua dizendo: venham, venham para vocês serem preservados, porque não existe quem não gosta de nada relativo ao Criador, às coisas espirituais, e depois queira estar com Ele, depois, quando escolhe dia a dia, não está. Veja, não faz nem sentido. É como se eu fosse noiva do meu marido, disse: olha, um dia nós vamos casar, mas enquanto a gente não casa, eu vivo ignorando você. Eu faço tudo com todo mundo, do jeito que eu quero, não te honro, não lembro que você existe, mas um dia nós vamos casar, hein? Isso não existe, não é? Então, não existe no físico, porque também não existe no espiritual. Assim na terra como no céu. A Bíblia, eu não canso de dizer, ela não é teológica, ela não é sobre Deus. Teologia é isso, é você versar sobre. O primeiro teólogo da Bíblia é a serpente, que ela fala sobre Deus dizendo: mas não foi isso que Deus disse? Né? Isso é teologia. Na verdade, a Bíblia não é teológica, porque aqui são as palavras de Deus, não são sobre Deus, não é sobre Deus, né? São as palavras de Deus nos ensinando, e nos ensinando de forma concreta, apesar de a gente não perceber muita coisa até ser ensinado, né? Ele ensina por árvores, por frutos, por água, por rio, por sacrifícios, porque isso nós temos como entender concretamente o que representa, qual é o peso disso, qual é o custo disso, como é que acontece para um fruto nascer, o que acontece com a semente, o que é uma árvore. Então, isso tudo não é abstrato,
Isso tudo não é teologia. Então, e as teologias, ao transformarem tudo em abstrações, elas levam ao engano, porque muitas vezes e frequentemente as abstrações elas são relativas àquele que pensa, e aí as pessoas são enganadas. Não, a Bíblia, cada um interpreta do jeito que prefere, cada um tem a sua própria interpretação e todas são igualmente boas. Se isso fosse verdade, a Bíblia não serviria para nada. E o Criador seria um Deus de confusão, que deu uma escritura que é relativa àquele que a manuseia, né? Isso é engano, isso é teologia, isso é querendo levar as pessoas ao erro. O Criador faz tudo por leis, ele não estabelece nada casuisticamente, caso a caso, não, ele estabelece antes. As leis do universo aí, da natureza, elas já estão estabelecidas. Não depende daquilo que eu creio, penso, prefiro. Elas são independente de mim e apesar de mim. As leis emocionais também existem, as leis espirituais mais ainda. E as leis hermenêuticas também existem. O Criador, ele as colocou aqui no texto para que nós não erremos. Então a interpretação ela não é livre, ela precisa estar de acordo, precisa ter no mínimo 2 testemunhas claras desse entendimento. Tudo que você acha que já aconteceu precisa ter sido profetizado, são leis escriturais e é importante conhecer para não errar. Então, tendo falado tudo isso, e é importante, né, essas digressões fora do tema, elas são para mostrar para você que conhecer não é simplesmente também conhecer fatos bíblicos ou história bíblica, é conhecer como que a Bíblia ela foi montada para que nós a conhecêssemos, o que ali é dado a conhecer, né? O que o Criador está comunicando, porque nós precisamos após adquirirmos uma certa maturidade no manuseio da palavra, o Criador que quer que nós enxerguemos por nós mesmos, né? E é maravilhoso, uma alegria ímpar, quando a gente começa a estudar e a gente, uau, independente de alguém já ter te mostrado. E aí, esse é um momento que eu acho que você começa a chegar numa estatura de sacerdote que o Pai quer que todos nós tenhamos. O sacerdote, ele começa a estudar a Torá a vida toda, né, da vida de uma pessoa, mas ele começa a estudar aos 25, 5 anos estudando, começa a oficiar aos 30, dos 30 aos 50, ele oficia junto ao povo, serve. Dos 50 aos 55, ele ensina aquilo que ele aprendeu e viveu. Ele, então, usa a experiência dele também para falar das dificuldades, das armadilhas, né? E aquilo que não se pode errar, como um irmão mais velho. E é isso também aqui o meu papel, como uma irmã mais velha, né? Porque temos buscado já há anos conhecer, temos tido esse privilégio, ainda temos muito a prosseguir em conhecer, mas nós sabemos que existe uma sede, uma fome de conhecer a palavra de Deus que está profetizado, que é dos nossos dias, e nós precisamos repartir o pão, compartilhar, né? Eclesiastes 11:11 diz, lança teu pão sobre as águas, que ao cabo de muitos dias ele voltará para ti, porque esse pão ele volta multiplicado, né? Quando Yeshua ele faz a multiplicação dos pães, miraculosa. Quantas cestas sobram? 12 cestas, uma para cada uma das tribos, que é parte do povo, né? O povo ele tem pão sobejando para si. O pão é a palavra de Deus, são essas escrituras sagradas que nos guiam, são a nossa luz, para que nós não andemos na escuridão, em trevas, porque quem anda em treva cai no abismo,
né? E o nosso Pai não quer que nós caiamos em nenhum abismo, e são muitos, de muitas ordens, né? O abismo moral, porque o pecado te leva a essa lama, essa sujeira, o abismo físico de saúde, com as tantas coisas que cada vez mais o sistema único, né, que vem aí, que será o sistema do anticristo, ele vai cooptando as pessoas para destruir sua saúde física, mental, né, os excessos, né, quando você não se domina, você não tem domínio próprio, esses excessos todos são para nos destruírem, né? E se nós estivermos em obediência nas Escrituras, nos esforçando nessa separação, nessa santificação, o Pai nos preserva, o Pai nos mantém saudáveis. Então é isso que nós precisamos, né? É disso, nada mais. Isso é o principal. Existe uma parte que é nossa e a outra que Ele tem feito desde a fundação do mundo e Ele continuará fazendo. Ninguém pode tirar uma única pessoa da mão do Criador. Todavia, nós podemos sair por nossa própria escolha, quer seja por ação, quer seja por omissão. E não é tanto sobre o que nós falamos, é como nós vivemos com aquilo que nós dizemos que cremos, né? É fidelidade e confiança. A confiança naquilo que está escrito vai levar a uma vida de fidelidade ou infidelidade. Bem, Êxodo 12, a Páscoa histórica. E aqui como que ela foi celebrada, quais foram as instruções, porque isso comunica para nós muita coisa. Disse Yahweh a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, o cabeça dos meses, Rosh, cabeça. Será o primeiro mês do ano. Então, aqui nós temos já uma primeira lição muito importante. A Páscoa marca início, início, como eu falei, marca novo nascimento, marca o início de uma nação que sai de uma escravidão e passa a caminhar no deserto para aprender a caminhar em dependência, na dependência do Criador, que é como nós precisamos estar para sermos preservados e poupados. Então, a nação nasce, ela em 7 dias, ela sai, ela nasce no primeiro dia de Pães Asmos, é um Shabá. Esse Shabá de Pães Asmos, ela marca essa, como se fosse em Pães Asmos, o nosso Messias Yeshua, ele ressuscita, não é? Essa ressurreição é esse corpo glorificado, né? Então, a Páscoa, essa saída em Pães Asmos, a saída se deu em Pães Asmos. Veja, se come a Páscoa no 14º dia, se imola o cordeiro do 13º para o 14º dia, se come no 14º dia, na madrugada do 14º dia, à meia-noite, foi quando a praga, né, o anjo da morte, ele passou. Então, você come a Páscoa e há uma vigília. Se lembram que depois de Yeshua ter ceado, ele foi ao jardim do Getsemane e ele repreendeu, ficou orando. Depois de ter cânticos, jantou, tomou os cálices, partiu o pão, comeu as ervas amargas. Nós vamos falar de todos esses elementos, de tudo isso. É porque é muita coisa, meus queridos, e é muito importante, né? Então, e aí ele foi para uma vigília no jardim do Getsemane. Shemani, Shemen é azeite. Então, Shemani é o jardim da prensa da oliveira, que produz o azeite, aquele, espreme. Então, nós somos chamados a sermos uma árvore com fruto e andar no caminho estreito. Ao andarmos no caminho estreito, esse nosso fruto espremido, ele dará o azeite e o vinho. Tem uma passagem em Apocalipse que diz
que é uma ordem: não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite e o vinho tem que ser um fruto das nossas vidas, tá? E esse azeite, esse vinho também está no sistema sacrificial como sombra de nós mesmos, das nossas vidas. A Bíblia, para além da superfíciezinha, porque toda ela é verdadeira. A letra é verdadeira? É. A letra comunica uma história de um povo, comunica a história de um povo. Por isso que a Bíblia é o livro base para a arqueologia no Oriente Médio. Qualquer arqueólogo que ache qualquer artefato lá naquela região do Oriente Médio, ele vai à Bíblia. Ai, esse rei aqui, o nome desse rei, essa moeda, era uma moeda de que época? A Bíblia está dizendo aqui desse rei, nessa época aqui. Então, a Bíblia, ela é historicamente correta, né? Ela não é um livro histórico, ela não foi entregue para ser um livro histórico. Mas como ela é a verdade, ela é também um livro que serve para a fundamentação de toda uma história. O objetivo dela principal não foi ser um livro de história, né? Mas muitos que apenas conhecem nesse nível, mais rasinho, superficial. Mas o nosso Pai quer que nós conheçamos para além disso. Então, o primeiro mês, o principal dos meses, o novo nascimento é, como eu estava falando, no primeiro Shabá, que é o primeiro dia de Pães Asmos, que é o mesmo dia que Yeshua venceu a morte pela primeira vez, ele tomou a chave da morte e ele então, na ressurreição dele, porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Então, é essa imagem também, o primeiro pão asmo, essa saída por esse portal de sangue, no Shabá de Pães Asmos, é esse novo nascimento, que para Yeshua também será no porvir, será esse receber corpos glorificados, porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Nós receberemos corpos glorificados, que não adoecem, que é isso, ele ressuscitou e foi visto por uma multidão por 40 dias. Então, isso é um fato histórico, não é um mito que divide a nossa história, que hoje nós estamos no ano de 2023, do nascimento de Yeshua. Não é um mito, é um fato histórico, com registros históricos de muitos lados, não só na Bíblia. Então, não erremos. E o sétimo dia, e eles andam, porque eles prepararam os pães asmos para 7 dias. Eles prepararam, por quê? Porque depois do primeiro acampamento em Sucô, eles saem no 14º dia à meia-noite, né? Eles esperam a meia-noite, ficam acordados até meia-noite, é a vigília, né, da Páscoa que Yeshua fez no jardim do Getsemane. Então, eles ficam acordados, de manhã cedo ao amanhecer, eles despojam os egípcios, Deus manda eles pedirem as coisas, que é como se fosse hoje, nos nossos dias, a gente pensaria como uma indenização trabalhista, né? Eles trabalharam escravizados por 400 anos e agora me dá aí aquilo que eu produzi, né? Que foi produzido, parte do ouro, da riqueza, da prata, dos metais, dos espelhos. E Deus diz, olha, pede que eles vão te dar. Eles pediram, bateram de porta em porta, e os egípcios apavorados, eles deram, vai, eu só quero que você vá, porque a gente vai perecer. Então, eles despojam os egípcios cedo, vão para Sucô, né, e saem nesse Pães Asmos. Aliás, saem no Pães Asmos e vão para Sucô, o primeiro acampamento. Lá eles se reúnem, Sucô significa tabernáculos, né? Então, lá eles se reúnem em tabernáculos, nesse local chamado tabernáculos ou tendas. Nas suas tendas eles se reúnem e de lá, então, eles
passam a caminhar dia e noite sem parar, até chegar numa praia de frente ao Mar de Juncos, que é conhecido por nós como Mar Vermelho, né? A praia é Piairote, né? E nessa praia, então, eles têm esse mar que vai se abrir na frente deles miraculosamente no 7º dia de Pães Asmos. Então, os Shabás de Pães Asmos marcam essa saída, esse novo nascimento, saiu do Egito, e marca essa travessia, que é um tipo do nosso batismo na água, que é outra saída, né? E a partir, depois da travessia do mar, nós não ouvimos mais falar em Pães Asmos. Por isso que os estudiosos que se debruçam sobre as escrituras e sobre o texto e estudam isso, que nem tudo é dito expressamente, né? Mas o pão que era da aflição, que é da fuga, comido apressadamente, é isso, enquanto eles estavam escapando dos egípcios. E o Criador falou para eles que seria assim antes de acontecer, né? O Criador falou. Então, esses 2 Shabats de Pães Asmos, porque nós temos a Páscoa, que ela é comida no 14º dia, contado a partir do 1º dia do 1º mês do ano, que é esse mês aqui de primavera, Abib, que nós vimos na parte anterior, que é quando o grão de cevada ele está verde, mas a orelha do grão de cevada já está cheia, mas não amadurecida. Você, junto com a visualização dessa orelha de grão e a lua nova, que é um dia escuro, você começa então o 1º dia do 1º mês do ano para você. O dia da semana é ininterrupto. Então você, porque é lua nova, você não diz, então ali é um Shabá, ali não é um Shabá, não. Ali é o dia que era antes, estava na terça, a lua nova foi na quarta, quinta, sexta. Então, digo, nos dias da Bíblia, né? 2º, 3º, 4º, 5º. Então, o ciclo semanal ele é ininterrupto. Não para numa quarta para retomar num Shabá, não. É ininterrupto. É um ciclo que Yahweh colocou desde a fundação, né? Agora, o 1º dia do mês, a contagem dos meses, os 12 meses e os dias, não. É um ciclo que deve ser corrigido, né? Por quê? Para não se desajustar. Por isso que tem essa correção, para que você não saia da estação, porque há uma diferença. Então, por exemplo, os hebreus aqui na Bíblia, eles a cada 3 anos, eles tinham um mês a mais eram 13 meses, eram 12 meses de 30 dias por 3 anos, e aí no 3º ano eles colocavam o 13º mês para fazer esse ajuste, para não desencontrar a estação que era a primavera, a lua e tudo do 1º mês, porque são 12 meses, é um ciclo, tudo é cíclico. Então, a Páscoa é isso, o 15º dia, um Shabá de descanso solene, né, que é o 1º dia de Pães Asmos. Os Pães Asmos são comidos por 7 dias, até o 21º dia. A partir do 8º dia ao 20º dia, não é Shabá. Você pode trabalhar, você pode fazer suas atividades normalmente, mas você vai continuar comendo Pães Asmos e refletindo e meditando e rememorando, né, o que isso diz. E antes e durante nós temos que examinar as nossas vidas, o fermento, né, que Paulo, ele em interpretação, comentário rabínico, que a gente chama de Midrash, ele diz, olha, tira a arrogância, a malícia, a maldade, isso tudo é fermento nas nossas vidas, né? Sejamos humildes como o nosso Messias, sincero como os Pães Asmos, que não são inflados, né? Inflados, a sinceridade, ela é simples, né? Como assim,
tranquilo, bom, quando você conhece com quem você convive, e quem você convive é uma pessoa mais simples, não é uma pessoa ferida, você não tem que ficar vigiando como você fala as coisas, ou, não, eu não posso fazer isso, falar isso, o que vai pensar de mim, vai pensar isso, vai pensar aquilo, né? Você pode ser mais espontânea com aquelas pessoas que você confia e que convive como verdadeiras, né? Como não uma coisa de aparência, né? Isso é muito bom, porque é bem ansiogênico quando você convive com pessoas que você não sabe direito o que esperar, que certas falas melindram, magoam, melhor dizendo, né? E com quanto nós devamos sim ser cuidadosos uns com os outros sempre, né? É bom que nós não tenhamos que, digamos assim, abrir mão de uma espontaneidade que seja amorosa, que seja sincera, né? Em prol de uma aparência, né? Eu acho que a gente nesse vídeo também já precisa interromper aqui, né? Nós paramos no verso 1 de Êxodo 12, né? E nós vamos retomar então na próxima parte, tá? Continuando a falar sobre a Páscoa. A nossa proposta é tratar da Páscoa histórica aqui em Êxodo 12 e chegar na Páscoa que Yeshua celebrou com os seus discípulos, tá? Que é a Páscoa memorial. E depois também tratar dessa segunda Páscoa que eu mencionei, que a Páscoa ela é um encontro solene tão importante que o Criador deu uma outra oportunidade para que ela fosse celebrada por aqueles que não puderam celebrar da primeira vez. E com isso eu me despeço nesse trecho dizendo Shalom.